Bíblia aí em Marcos 5 e vamos ouvir um pouco aqui. Estava com a cadeira lá na entrada ali. Amém? Marcos 5. Marcos 5, já? Se puder, compartilhe com... É uma história muito conhecida, né? Mas, assim, senti aqui de compartilhar. E vamos falar aqui de coisas que já foram tratadas aqui hoje. E de níveis, né? Vamos falar aqui do Gadareno, né? Todos já ouviram falar do Gadareno. Virou até sinônimo de... Até o Robson gosta de dizer, né? Um cabo é ruim assim, aí o Robson fala que ele é um gadareno. Né? Não um gadareno aí que apareceu, né? E na verdade era só... Lá não fala de outros gadarenos, né? Era esse aqui. E não diz nome, né? Não diz nome. Fala que era um homem que estava daquela forma ali, né? De níveis. Aqui, vocês lembram como é que ele era? Esse homem aqui, quem lembra? Sem ler. Marcos 5. Olha a epígrafe aí, a epígrafe é o título que serve de tema, né, para o assunto. Como é que é? Só o título aí, como é que é na tua Bíblia aí? Deixa eu ver já. É cura também, né? Mas isso aqui quem colocou foi a Sociedade Bíblica, né? Não é... A Bíblia não veio com isso aqui, né? Nem dividida em capítulo não veio. Então capítulo 5 de Marcos, eu vou lendo aqui rápido, vocês vão acompanhando, diz: Entre mentes... Chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadareno, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Por que ninguém podia prender? Versículo 4 explica. Porque ele foi muitas vezes preso, né, com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, dominá-lo, controlá-lo, né? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou-o, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: O quê? Esse é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se. Perdi aqui rapidinho. Entraram os porcos e o manado, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram, todos aqui no caso, né? Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, o povo da cidade, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que estivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Contaram o que aconteceu. 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Mandaram Jesus embora. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém, não lhe permitiu. Jesus mais ordenou-lhe. Jesus não deixou, né, ele ir com Jesus. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam, né? Esse texto aqui, ele é conhecido demais. Aqui é o mais alto grau do que o mal pode fazer na vida de uma pessoa, né? A ponto dele viver no sepulcro, se ferir com pedras, andar nu, e também força, porque quebrava os grilhões, cadeias, quebrava tudo. Então é como se fosse dos níveis de investida do maligno, do mal na vida de uma pessoa, o nível mais alto aqui, né? Depois daqui só a morte, para acabar logo de vez, né? Então há níveis que alguém, não é apontar para cima, desce, né? Há níveis de influência, de controle do mal, do maligno. E esse aqui é o pior de todos. Esse aqui foi a pior etapa. Esse aqui é onde o ser humano pode chegar, né? Isso aqui uma tormenta completa, uma possessão completa. O nível pior que o maligno pode levar um ser humano. Mas antes disso, ele trabalha em níveis, né, das pessoas. E como Deus deu ao homem essa capacidade de discernir situações, Deus nunca interfere no homem, obrigando ele a fazer nada, a tomar decisões, fazer escolhas, não. Essa escolha é para o homem. Deus apenas apresenta caminhos, soluções. Deus apenas mostra a condição da pessoa e diz: tu está desse jeito, e aí, vai querer mudar ou vai resistir? Quer ficar assim mesmo ou quer ficar no teu pedestal, né? E Deus o tempo todo é apresentando. Por isso que ele manda pregar. Quantas vezes a gente vem para o púlpito até sem vontade de pregar, porque às vezes a gente ensina, e assim, na visão da gente parece que não vê assim uma reação, né? E certo que sempre tem alguém recebendo a palavra, sempre tem gente, né? Mas Deus sempre manda pregar, ensina, prega, ensina, né? Fala. E Deus chega a dizer para Ezequiel, tu vai e prega para esse povo, aí ensina esse povo, vai lá dizer: assim diz o Senhor para esse povo. Agora eu vou logo te dizer, não é um povo besta, tolo, é um povo sábio, entendido, compreende as coisas. Agora eu vou também te dizer, eles não vão receber o que tu vai pregar. Agora tu já viu um negócio desse? Um profeta, um pregador aí, né? Vai lá e eu já vou te dizer, não vão receber. Agora, quer eles ouçam, recebam ou não, é para te pregar. Por quê? Porque um dia eles saberão que andou um homem de Deus no meio deles. Um dia vão saber que andou um porta-voz meu lá, um profeta, um porta-voz. Alguém que falou em meu nome, alguém que levou minha palavra. Esse é o compromisso de Deus. Somente ensinar. As escolhas é com a gente. Nós estamos estudando isso aqui, espírito, alma e corpo, essa relação, né, onde há o domínio. Deus não mexe nisso aí, né? Foi a razão dele colocar ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, para mostrar que o homem tinha sim condições de desobedecer e tomar seu próprio caminho, né? Ele poderia. Se Deus não coloca, o Satanás dizia: ó, ele faz isso aí tudo porque ele não tem opção, não tem escolha. Então Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo: olha, ele tem sim, ele me serve porque ele quer, mas ele tem condição de me desobedecer, e ele vai e desobedece, né? Que o inimigo, ele é perito em lançar essas coisas. De Jó, o que ele diz? Quem lembra de Jó? Que Jó era fiel e aquela coisa. O Satanás vai duvidar da fidelidade de Jó? Vai? Satanás duvida da fidelidade de Jó? Não, ele não vai dizer: não, para Jó não é isso aí que tu está dizendo, não. Ele é assim, ele é tudo isso aí, um homem bom, reto, que se dizia do mal, faz tudo certinho. Porém, ele faz tudo porque ele barganha. Tu dá tudo para ele, colocaste uma cerca em torno dele, tudo que ele bota a mão, o Senhor abençoa. É por isso. Então tira, para te ver como ele vai te blasfemar na tua cara, no teu rosto, né? O tempo todo ele está querendo dizer que é Deus que controla. Quem serve a Deus é controlado. Quem serve a Deus tem condições melhores para servir do que o outro. É isso que o diabo quer dizer. Até às vezes o inimigo diz assim: ah, rapaz, ele faz desse jeito que ele é pastor. Ele está dizendo aí, convida para não perder culto, que ele é pastor. Ah, aquele jovem ele ora o tempo todinho porque ele não trabalha. O tempo todo alguém quer dizer que alguém
faz determinadas coisas porque tem condições especiais para fazer. Não é isso. Tem um jovem na Bíblia que ele andava com Deus cuidando das ovelhas do pai. Aí a coisa apertou, que agora ele vai deixar o queijo e uns pãozinhos para o irmão, mata um gigante, e aí o rei se agrada dele e diz: agora tu vai ficar me servindo aqui no meu palácio. Ele servia no palácio e corria para o campo, e ele ficava naquele negócio. Mas era o mesmo jovem temente a Deus e que servia ao Senhor. Então alguém serve a Deus não é porque recebeu condições especiais de Deus. Deus não é injusto com ninguém e nem faz acepção de pessoa. Quem serve a Deus assim é alguém que decidiu servir a Deus dessa forma, apesar das lutas, apesar dos impedimentos que surgem, apesar das barreiras que sobrevêm, que aparecem. Não é que alguém é especial para Deus no sentido de dizer que nós até todos somos, né? Mas aquele ali ele prega, aquela ali canta, também o pastor só dá oportunidade, não sei o que, não sei o que. Não é isso. Não é que ele prega ou ele canta porque o pastor dá oportunidade. É o pastor que dá oportunidade porque Deus toca, porque é uma pessoa que se consagra, que se dedica. Aqui não é aquelas igrejas que a gente envolve. Irmão, vou te dar a oportunidade, vou te dar um cargo aqui para ver se tu te acorda, para ver se tu te envolve. Vou te segurar aqui, vou te consagrar alguma coisa para te segurar aqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Até porque aqui quase não tem cargo. Então alguém serve a Deus é porque entendeu e decidiu pagar o preço de sofrer. Nós fomos dormir mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Quando foi cedinho, eu acordei. Fui lá. Quando eu acordei, o Matias já estava banhando. Pensa no homem para banhar. Entendeu? Já estavam lá. As meninas ficamos orando até de madrugada para acordar cedo. E às vezes a gente faz até cálculo, terminar aqui, não vai ter nem oração. Nós vamos ficar até 1 hora, às vezes até 2. Chego, pôde de cansado no serviço segunda-feira. Entendeu? Porque eu canso, eu busco, Senhor, uma alegria quando chega o final de semana para mim, porque eu tenho mais esse tempo. E minha esposa teve um sonho semana passada, eu via lá em casa alastrado de crente. Crente ajoelhado lá no terraço, lá por dentro de casa, para todo lado, crente orando. Eu digo, glória a Deus por isso. Então, minha esposa sabe que antes de ser pastor, mesmo trabalhando, viajando, comecei a orar para ter mais tempo para Deus, que eu queria dar mais de mim para Deus. E Deus foi mexendo hoje, Deus me deu graça para ter tempo. Então, isso é uma questão de escolha, de decisão. E Deus vai arrumar a vida de quem quer. É uma comparação, mas eu veio aqui de eu fazer. Alguém que oferta, dá dízimo e oferta na casa de Deus. Alguém diz assim, ele dá porque ele tem de sobra. Não é isso. É porque tem compromisso. E separa certinho a 10ª parte. Não rouba o Senhor. Mas não, pastor, dá porque tem demais. Não é assim não. E tem gente que tem muito e não dá a 10ª parte. E tem gente que dá com alegria, ganha pouquinho, mas separa a 10ª parte certinho para dar para o Senhor. É uma questão de decisão. Tem um texto lá em Lucas, eu acho que é 12, que diz assim: aquele ou aquela que conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoite, quer dizer, pisou na bola, escorregou, conhecia, e pisou escorregou, vacilou, fez coisa digna de açoite, esse ou essa será açoitado com muitos açoites, muitos, porque conhecia, e não, diz assim, não se aprontou. É o outro que diz, conhecia, aquele que conhecia a vontade do seu Senhor, que não conhecia, não se aprontou e fez coisa digna de açoite. Então lá fala, não se aprontou. Bora lá, pega sua Bíblia aí rapidinho, para não ficar aqui eu tentando, que eu sou ruim de memória. Lucas 12, 47, olha lá. Uma vez eu mostrei esse texto aqui para uma pessoa, segundo ela, mudou a vida dela, né? Assim, a forma como ela via algumas situações, mudou. 47 e 48, porque a palavra de Deus é isso, ela muda mesmo, né? Ela tem poder de transformar, de mudar, né?
Olha lá, nós estamos falando aqui, nós vamos voltar já já lá para Gadara. 12:47, ouçam. Aquele servo, está falando da igreja, né? Aqui está falando de servo. Aqui se refere à igreja, a nós. Porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, eu não sei a tua versão, na minha diz assim, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àqueles a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja que ele vai dizer aqui, para nós, ao servo, que conheceu a vontade, sabe, está ouvindo, vocês estão ouvindo aqui hoje. E não se aprontou, porque precisamos nos aprontar. Precisamos nos aprontar para servir, não é de qualquer jeito. Aí, pastor, eu conheci hoje que eu preciso estar na casa de Deus, mas não tem tempo. Não tem tempo, agora eu vou começar a me aprontar para estar na casa do Senhor. Porque senão eu seria açoitado com muitos açoites. Profeta não me livra de açoite, não. O homem de Deus ali, eu estou debaixo de açoite. É o que acontece mais hoje, as mentiras de Satanás. Leva ela lá no homem de Deus ali, naquele vaso. Leva um vaso. Irmã, esse vaso veio na minha casa, irmã, mudou minha vida. Depois que ele veio aqui e tudo. Entendendo? Mas aqui está falando de açoite de Deus. Uma vez eu preguei num culto de libertação aqui perto, sobre as maldições. Porque alguém quando vem falar em maldição, só pensa que maldição vem do diabo. Mas tem maldição que vem de Deus. Deus disse para Abraão o quê? Sobre maldição, você toma uma bênção, né? Sobre maldição, o que ele diz? Os que te abençoarem, Abraão, eu abençoarei. Mas quem te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Então ele está dizendo, muitos açoites virá sobre quem conheceu, sabe como deve andar, sabe como deve fazer, e não se apronta. E por não se aprontar, não faz, não pratica, não obedece. Eu não consigo, eu não posso. Vai pegar muitos açoites, é de Deus. Por isso que pode vir profeta, dar uma aliviadinha, uma sensação de aliviar depois. Por quê? Porque é o próprio Deus, é a palavra dele se cumprindo. Quando o povo de Deus está no cativeiro, que eles vão orar, Daniel vai orar, quando Neemias vai orar para Deus abrir uma porta para ele reconstruir as muralhas, Daniel, lá em capítulo 9, Daniel, que ele vai consultar a palavra e ver que completaram os 70 anos do cativeiro, que ele quer voltar, ele vai reconhecer, diz, Senhor, o que está acontecendo com a gente? São as maldições que estão escritas no livro, que agora estão se cumprindo contra nós, porque Deus disse bênçãos e disse maldições na sua palavra, e porque nós não obedecemos, essas maldições estão vindo contra nós. Quem pode remover ela? Se são maldições da própria palavra, para desobediente, nós desobedecemos. Então é preciso se aprontar. Pastor, mas eu não tenho condições. Hoje, você conheceu, não tem hoje. Mas você, por conhecer, vai começar agora a colocar a sua vida nessa direção. Você vai começar agora a agir por aquilo que você entendeu e aprendeu. Por isso que eu disse aqui, voltando lá para Gadara, que quem serve a Deus não é por ter recebido condições especiais de Deus. Aquele irmão ali, ele é muito melhor. Aquela irmã ali, ela tem a sua condição melhor, sei lá, ela recebeu algo que para ela é mais fácil orar, para ela é mais fácil congregar, para aquele ali é mais fácil ser fiel, e tudo não tem nada a ver. Acontece que são pessoas que conheceram e se aprontaram, e estão se aprontando a cada dia, estão se organizando, procurando ouvir, procurando, como disse aqui o jovem, se submeter, não se estribando no seu próprio entendimento. Aí eu estava dizendo para essa irmã que me perguntou, segundo ela, aquilo mudou a vida dela, né? Pastor, porque as despesas são muitas, não sei o que, não sei o que. Bom, e aí a palavra vai mudar? Pastor, mas é muita despesa, por isso que eu não estou dando a 10ª parte. Eu sabe que eu quase não falo disso aqui, mas eu quero dizer agora. Então, pastor, porque é crise, não sei o que, então a palavra mudou? Por cada situação a palavra mudou? Não, então tem que se aprontar. Então tem que ir se arrumando, para não roubar o Senhor.
Toda vez que alguém vem no altar, que aqui é no altar, né, simbolicamente, né, e entrega, Deus está perguntando assim: isso aí é a 10ª parte de tudo que entra na tua casa? Você está entendendo? É isso que tu está me dando? É a 10ª parte de tudo que entra? Senão tu é um Ananias, ou uma Zafira, ou Safira. Tu está mentindo para mim que isso aí é a 10ª parte de tudo que tu ganha. Aí tem gente que é tão grato que dá mais. Não estou aqui insinuando, querendo convencer alguém a dar mais, não. Isso tudo é muito sério, porque não se apronta aí, ó. Açoite, é a palavra, não sou eu. Por isso que eu quero voltar. É uma questão de, pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Hoje, uma vez que tu entender a necessidade da oração, por que deve orar, a compreensão da vida de oração, você começa a orar: Deus, Senhor, eu quero mais tempo, arruma minha vida, porque mas eu preciso fazer um sacrifício, acordar mais cedo, dormir mais tarde. Eu começo assim, daqui a pouco o Senhor começa a organizar a minha vida, como organizou a minha e de muitos. Eu vejo jovem que diz: pastor, eu estou orando para Deus abrir uma outra porta para eu ter mais tempo para estar na casa de Deus. Eu vejo pessoas que são focadas não é em fama, sucesso, dinheiro. Elas precisam do trabalho para manter seu sustento, a sua família de alguma forma, sim, mas elas estão de olho na obra. Os olhos estão no Senhor, senão estariam acomodados naquela situação. Você está entendendo? Diga amém. Então servir a Deus é uma questão de decisão. Não é nem assim porque é filha de pastor, que nasceu num lar cristão, não tem nada a ver. Eu preguei uma vez lá em Santa Luzia que o filho não sei se era o filho de Ezequias, do rei Ezequias, foi Manassés. Então, nasce de um dos melhores reis de Israel, o pior rei de Israel. Então não é nem a questão de, não existe a genética não, irmão, nasceu com uma genética diferente. O cromossomo dele é diferente, irmão. A combinação é diferente, ela já nasceu, veja como ele é o jeitinho dela, ó. Ela já é calminha, só agitadão, né? Só agitadão, e ela é toda calminha, mano. Tem a mosca, quando senta no prato, ela faz assim, ó. Para não fazer assim, para matar a mosca, não alejar a mosca. Para a mosca voar. Tem nada a ver. Isso é traço de personalidade. Se traço de personalidade resolvesse alguma coisa, Pedro nunca seria um pastor, agoniadão como ele era. Pastor era só João. Filhinhos, amorzinho. E Pedro era um dos líderes. Pastor Malafaia, Ciro Malafaia, chega, fica da cor da camisa do Felipe quando vai falar, vermelhão. Está entendendo? Então, servir a Deus é uma questão de decisão, de alguém lutar contra o mal dentro de si, de reconhecer, de romper barreiras, obstáculos, para se encaixar no padrão de Deus, para obedecer. E ele vai buscando isso com todas as suas forças. Escorrega, volta de novo. Vacila, pede perdão. Se chateia, depois reconhece. Isso acontece. O próprio Pedro, a Bíblia diz o que dele? Que um dia ele estava numa situação que Paulo disse é repreensível. Repreendeu ele. Pedro era repreensível, repreendeu ele. Nem por isso Pedro ficou desesperado. Eu não vou mais, esse cara me repreendeu na frente de todo mundo. Eu, rapaz, um líder da igreja, um dos maiorais da igreja. Quem eram os maiorais da igreja lá de Atos? Quem é da igreja primitiva, apostólica? Quem era? Diga aí, quem era? Olha lá, irmão, não me faça vergonha. Quem eram os maiorais? Pedro, Tiago e João. Ó, primeirinho que Jonathan falou, todos falaram aqui. Primeirinho, qual foi? Por que não diz Tiago, João e Pedro? João, Tiago e Pedro. Quem? Ela falou? Quem vai primeirinho, quem é? Pedro. Aí Paulo repreende ele na frente de todo mundo. Porque era repreensível, precisava de uma repreensão. Pedro não ficou lá. Cara desse nem respeita, porque ele não me chamou particular? Por que ele não me chamou em particular? Porque ele foi na frente de todo mundo? Não sei. Ele diz lá que porque ele atentava
contra a verdade do evangelho, dissimulando na frente de todo mundo, tu fez na frente de todo mundo, faz uma porrada na frente de todo mundo. Isso eu vou repreender mesmo. Eu acredito que Pedro pensou assim: rapaz, eu como presbítero e pastor, quantas pessoas eu repreendo? Quantas pessoas eu confronto quando estão erradas? E eu não quero que elas me ouçam. Então agora está na hora de eu ouvir também, né? Não é assim? Agora eu estou sentindo a dor. Olha que Pedro está dizendo assim, ó. Agora eu estou sentindo a dor que os outros sentiam quando eu dava uma lapada boa. Pedro disse: agora eu estou sentindo. Ó, porque é preciso sentir. Servo de Deus precisa ter sensibilidade. Aqui está numa situação que ele não tem mais sensibilidade. O gadareno, ele está se batendo, se cortando, morando. Olha para onde ele foi levado. Ontem uma jovem, vou falar o nome dela, Laíne, me disse uma coisa interessante. Ela disse assim: pastor, eu saí daqui quando eu cheguei em casa, pedindo oração. Ela disse: ore por mim, porque minha mãe disse: tu não vai amanhã de manhã para a igreja. E eu não fiquei triste, pastor, quando ela disse isso. E depois ela caiu em si. Porque em outro tempo, se alguém dissesse para ela não vir, ela ficaria numa tristeza só, para a casa do Senhor. Então ela percebeu nela uma diferença. Ela percebeu que ela não reagiu como antes. Você está entendendo aí o nível disso aí? Dá para perceber? É assim que o Espírito de Deus quer a nossa vida. Porque é por aí que o diabo começa a esfriar e tirar a gente da presença de Deus, e a gente não percebe, até chegar a ser um gadareno. Eu falei aqui de níveis, não foi assim que eu falei no início? Então alguém percebeu, por isso que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmo. Te examina. Antes, pastor, se eu chegasse um dia, naqueles dias que você está dormindo e alguém te liga: vem aqui ligeiro. Não deu tempo a orar quando acordou, tirou o dia inteiro. Pastor, eu tive que viajar o dia trabalhando, não peguei na Bíblia, não peguei, mas ficava um peso dentro de mim, uma preocupação. Não orei naquele dia, fiquei uma preocupação. Cheguei, pastor, morro de cansado, fui orar. Quando eu me ajoelhei, fui dormir. Mas Deus está vendo aquele peso que ficou dentro de si, a cobrança, uma tristeza porque aquele dia não orou, não buscou. Que nível lindo, apesar das circunstâncias não terem permitido, mas Deus viu que a atitude era diferente do coração. Agora alguém às vezes chega num ponto que acordou, chamaram, passou o dia todinho, foi dormir e está tranquilo. Aí te examina se foi normal. Vai te examinando, porque começa assim. Paulo disse que é um pouquinho de fermento. Quem completa? Que leveda toda a massa. É só um pinguinho e ela começa, daqui a pouco a massa está toda fermentada. O que ele está dizendo? São pequenas atitudes, são pequenas faltas de atitude, pequenos desejos, ou falta de certos desejos, que entram e a gente dá lugar, não trata, e ele começa a trabalhar na gente, começa a trabalhar, daqui a pouco a massa inteira está contaminada. E para voltar, meu amigo, não é fácil. Não é fácil voltar a níveis espirituais, não. É todo aquele processo de volta, não é fácil. O gadareno é um nível mais baixo, mas tem outros níveis de engano. Nós estávamos estudando aqui, de situações que se cai e não se acorda. Alguns acordam, por isso que sobrevive. Porque conheceu a vontade do Senhor e agora está vigiando para praticar, para fazer, para andar nela. Porque senão vai ser açoitado com muitos açoites. Isso é a Bíblia que diz. Amém? Glória a Deus. Misericórdia. E esse gadareno, irmão, eu preguei uma vez lá em Canteiro, ele era o melhor homem da cidade. Uma vez eu disse: o gadareno, era o tema, né? O melhor homem da cidade. O melhor homem da cidade andava nu, se batendo, se cortando, vivia no sepulcro, gritando. Ninguém sabe o que ele comia, se era defunto, ou matava bicho, ou comia não sei o que, eu não sei o que era, que a Bíblia não diz. Podre, vivia lá, separado, era o melhor homem da cidade. E aí eu fui mostrar no texto que quando ele conhece a verdade,
e que ele tem uma oportunidade de ser livre, o que acontece com ele? Quando ele tem os olhos abertos e ele é liberto, tirado da vida dele aquele domínio maligno, e que ele vê a verdade, que ele conhece a vontade do Pai, do Deus Criador, que ele conhece. Qual é a atitude dele? Qual é? Eu quero ir contigo, Senhor. Agora os outros, que eram os melhores, o que eles fazem? O pessoal da cidade, o que eles fazem com Jesus? O que é? Expulsa Jesus. Agora eu até falei um pouco lá em Belém, a última vez que a gente foi lá, eu, Birajara, Matias, quem mais foi a gente daqui? Só nós 3, né? Aí foi o pastor Manuel, mas foram 5. Charles, que foi, pastor Charles. Eu fiquei encabulado, foi com isso aqui, ó, encabulado, como eu disse lá em Miradoó. Jesus, versículo 19, 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Queria ir com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Ele deu uma ordem, ele não aconselhou não. Se Jesus estivesse dando opções, ele tinha ido. Ordenou. Como que diz, aqui tu não entra não. Aqui nesse barco tu não entra. Volta. Olha lá. Vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe havia fizeram e tal, e todos se admiravam. Eu fiquei perguntando aqui, quem disciplinou esse homem? Quem que discipulou esse homem? O homem acabou de ser liberto, Jesus disse, agora tu é pregador. Hein? O homem acabou de sair uma legião dele, não foi 4 demônios, 7 como saiu de Maria da Madalena, 7 não. Não foi uma casta como saiu daquele jovem que os discípulos não conseguiram expulsar, e aí Jesus expulsou e disse, essa casta não sai senão com jejum e oração, porque casta fala de famílias, espécies, não é de quantidade, de linhagens de demônios que são no nível maior, que se não tiver uma vida de oração e de jejum, você perde. É isso que Jesus está dizendo lá em Mateus 17. Por isso que vem problema para a nossa vida, que a gente não consegue se libertar dele, porque a nossa vida, ela vai encontrar ao longo da vida, da nossa caminhada, barreiras. A nossa espiritualidade, ela vai se deparar com situações diversas. E Jesus diz, agora vocês se depararam com uma situação que exigiu uma vida de oração, de consagração, de jejum, e vocês não têm, por isso que não sai. É uma casta, uma espécie. E essa espécie se manifesta através de um problema, de uma luta na nossa vida, ou na família, ou em qualquer área. É preciso, por isso que Paulo diz, ore o tempo todo, se consagrem, o tempo todo se dediquem ao Senhor. Por quê? Porque quem sabe se na nossa vida não se levantou agora uma casta dessa, e aquela nossa vidinha mais ou menos não chega, não tem autoridade para aquilo. Pastor, eu vou chamar aqui um ministro de libertação para vir aqui orar pelo meu filho, pela minha filha. Depende do nível desse ministro. Vou chamar aqui um grupo para orar. Depende do grupo. Não estou querendo me exaltar não, porque eu estou querendo aprender. Eu quero mergulhar mais. Isso é meu desejo. É minha busca. Mas existem níveis. Você está entendendo? Então aqui era uma legião, voltando. Era uma legião. Quando a legião sai, Jesus disse, pois agora tu é pregador. E ainda tem uma coisa, é pregador itinerante. Vai sair aí pregando em Decápolis, das 10 regiões, vai saindo pregando aí o evangelho aí. Eu preguei lá em Belém sobre isso. De quem discipulou esse camarada aqui? Eu notei umas coisas aqui. Quem iria ensinar esse novo obreiro? Quem? Como é que quem conhecia? Quem ensinou para ele princípios? Hein? Quem que doutrinou esse camarada? E tem um pastor do nosso ministério que foi consagrado com 1 ano e meio. Então quem que doutrinou, quem ensinou? Eu não posso consagrar alguém assim não. Mas Jesus pode. Porque ele sabe quem ele está chamando. Eu não posso olhar para a pessoa, gostei, para gente boa, meu amigo, submisso, vamos botar ele. Não. Paulo escreve para Timóteo assim, Timóteo, não impõe precipitadamente as tuas mãos.
Não imponha precipitadamente. Olha, não te apressa. O obreiro tem que ser provado, tem que passar por certas coisas. Vamos ver lá o resultado. Ele vai ser sacudido. Por isso que vocês já estão sendo sacudidos. Você está entendendo? Mas Jesus enviou um camarada que acabou de ser livre, isso é uma legião, era doido, ainda todo cortado. Entendeu? Só com uma manta, um pano em cima dele. Jesus disse, pô, vai logo pregar. E ele não foi. E ontem eu falei um pouquinho aqui. Porque, onde é que mostra? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, por que Jesus orava pelas pessoas e ministrava nelas e elas ficavam livres. E hoje a gente ora, expulsa o demônio. Quando dá com uma semana, já estão ligando de novo, vai lá expulsar o demônio de novo. Não é assim? Problemas e mais problemas. Por quê? O que depende, irmão, do nível de arrependimento de cada um. De reconhecimento. Aqui nesse gadareno, eu falei ontem aqui, é representado pelos porcos. Os porcos eram as portas de entrada que os demônios tinham para entrar na vida dele. Porcos fala de quê? Sujeira, imundície. Estou só resumindo. Porcos fala de coisas que alguém pratica que dão acesso dos demônios à nossa vida. E você vai perceber no texto que os demônios, eles pedem, Senhor, manda que, não tira a gente desse território, dessa província. Manda que a gente entre nos porcos, não é assim? Eu falei ontem aqui, por que Jesus permite? Porque foram as portas por onde eles entraram. Vocês entraram por lá, agora vão para lá. Saiam por lá. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram. E o entendimento aqui é que morreram todos. E por que ele está livre completamente? Porque todas as portas foram fechadas. Jesus viu um homem aqui completamente livre. Porque muitas vezes a gente vem para Jesus, mas fica com empiema, como a gente diz no interior. A gente ainda fica guardando coisinhas. Vira e mexe, aflora coisas. Nossa, que se a gente for ver, eram as mesmas coisas que a gente praticava, era a mesma forma que a gente se comportava quando era do mundo. As mesmas reações, a mesma maneira de agir, de pensar, de se ofender, de se chatear, de sei lá. E aqui mostra um homem, olha lá, ó, onde é que fala dos porcos aí? E o mar está aqui, ó, 13. Jesus o permitiu então, saindo os espíritos imundos, entrar nos porcos. E a manada, não foi parte da manada, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Todos. Aqui está mostrando, aqui é um exemplo, está mostrando quem é que pode ser enviado quando as portas se fecham. Não quer dizer que mesmo nas portas ser fechadas, o diabo não, mediante tentações, situações, a pessoa não possa ceder, cede, mas as portas fecharam. A legalidade foi quebrada. A pessoa realmente reconheceu que estava errado. Onde é que mostra isso? Que alguém, pastor, então quer dizer que quem é chamado para alguma coisa nunca mais tropeça? Não, acabei de falar de Pedro. Falei ou não falei de Pedro? Pedro tropeçou de novo ou não tropeçou? Jesus arrancou os porcos da vida dele, lá estava voltando um porquinho de novo. E Paulo vê um porquinho e diz, olha, tem um porquinho na tua vida. E é que tu está indo? A visão de Paulo. Pedro, eu estou olhando um porquinho na tua vida. Tu está te comportando errado, Pedro. Quando ele diz para Pedro, Pedro não fecha o coração. Pedro diz, realmente, tem um porquinho. Tu não vê Pedro dizer nada. Pedro joga o porquinho fora. Afoga o porquinho. Na palavra. A água fala de quê? Aonde eles caíram? Na palavra. Pedro reconhece. Pedro diz, é verdade. Eu preciso mesmo. Senão, se eu ficar me estribando nesse orgulho, ele que vai ganhar, eles de baixo que vão ganhar força contra mim. Joga o porquinho fora. E você está fazendo cofrinho, botando teu dinheiro dentro de porquinho. Cuidado, viu? Você passa lá na beira da estrada e compra um porquinho. Olha, mamãe, que porquinho lindo. Você come. Cuidado com o porquinho, viu? Está entendendo?
Outros botam dentro de bujãozinho de gás. Cuidado, isso aí pode explodir. Amém? Glória a Deus. Então é necessário a gente entender que é a tua vida. Pastor, e como é que eu reconheço isso? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou no engano ou não? Como é que tem um porquinho na minha vida? Ou não? Ou se está é uma porcalhada total agora. A manada não está não, irmão. Senão tu está gadarenado também. Viu? Como é que eu sei? Tu percebe aqui que está um homem de Deus entrando. Porquinho nele. Mas porque é homem de Deus, Deus já levanta uma autoridade para quê? Uma outra autoridade para quê? Para mostrar o porquinho. Aí o Rodrigo falou aqui do princípio de autoridade. Porque o inimigo engana. Pedro não estava vendo aquilo ali. Mas Deus levanta as autoridades sobre nossa vida para isso. Para dizer. Agora se Pedro dissesse assim, que nada, pai, tudo está errado. Não é nada disso. Se começasse, como é que ele não ficava? Tu está com uma visão equivocada, tu está vendo coisa. Chifre e cabeça de cavalo. Está criando. É o diabo que está se levantando aí, Pedro. Paulo, é o diabo que está te mostrando isso aí. Ele estava agora tinha morrido cheio de porcos. Falou aqui do princípio da autoridade. Que Deus levanta a autoridade sobre nossa vida. Eu tenho autoridade sobre a minha. Quem está sobre o pastor Ivan? Ninguém. Por quê? Porque Deus chamou ele para ser assim. Isso é uma escolha de Deus. Ele, quando ficou só no ministério, porque o pastor que fundou a igreja, consagrou ele, foi-se embora. E ele por muito tempo orou e pediu, falou até com o pastor Naum aqui de São Luís, para se ligar. E aí um dia ele sonhou, ele andando no carrinho dele, acho que já na época um Classic, e ele viu uma corda ligava de cima do carro, ligava no céu, uma corda, entrava que ele não via até onde ia parar. E ele não entendeu aquele sonho, ele veio aqui falar, o pastor disse, é para você não se ligar com ninguém. Deus quer tu presidir num ministério. Isso é uma escolha de Deus. Agora ele não disse assim para mim, a minha corda não está lá não, está lá para Santa Luzia, está lá na sede, lá no meu pastor. E teve um tempo que eu quis me atrapalhar. Pensa que tu apanha. Não tem uns tempos de besteira da gente para a gente apanhar? Começaram a ter sonho de taca e eu dizia que era demônio, que estava errado, que não era verdade, que isso não estava acontecendo. E algumas coisas eu nem via mesmo acontecer. E eu entendi depois que o diabo estava me enganando. Quando eu fui para o retiro, eu quase não ia. Quem lembra que quase não ia? Quando eu fui para o retiro, um dia eu orando, o Espírito Santo me quebrantou e veio uma palavra no meu coração e disse para ele, pastor, se tiver um sonho agora aqui, pastor, disse para ele, até eu vesti de mulher, eu repreendo na mesma hora essa situação aí, viu? Mas eu não vou me rebelar, me chatear não, eu vou receber como uma advertência para a minha vida. Isso é princípio. Essa semana, eu falei ontem aqui, João sonhou, eu mandando na transmissão, falando sobre submissão. Isso é muito sério. Se a gente não aprender a ouvir alguém, irmão, o diabo coloca um homem da natureza de Pedro para aventando uma situação. Agora, pastor, e aí quem trata com alguém que está lá naquele nível que ninguém, Deus trata com ele. E trata direto. Às vezes usam ovelha para falar uma situação, ele associa alguma situação. Ele me disse agora, me contou um testemunho que ele estava orando, ele estava se embaraçando numa situação que estava perturbando ele lá, agora essa última vez que eu fui lá. No dia que vocês ligaram daqui, eu estava lá conversando com ele, ele disse, pastor, eu estava me embaraçando numa situação, querendo tomar uma decisão. Mas eu sozinho, sem dizer para ninguém, vim aqui para o vale orar, e orando, aí chegou o Maclay e pastor Jefferson lá de Belém. E eu estava me embaraçando numa situação. Não tinha tomado decisão nenhuma, mas eu já estava, tipo assim, vindo na minha cabeça de tomar uma decisão. Aí que se ajoelharam os três para orar. Chegaram lá para orar com ele, os dois, ele disse, vamos orar, estou aqui orando, ele sem dizer nada. Aí o pastor Jefferson disse, pastor, tive uma visão agora aqui. Eu ouvi uma voz assim, disse para ele que o diabo está enganando ele. O diabo está enganando ele.
Aí ele, na mesma hora, disse: irmão, pois olha aqui por mim, já sei o que é. Mas não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, o nível que era o diabo plantando num homem que vive, anda quatro joelhos. Onde eu estava dizendo lá em casa, que o pastor levantava para andar de joelho dentro de casa. Mara, tomou um café, saí de joelho andando. O homem agora é noite de orando, é no vale, é em casa, em tudo quanto é lugar. Tá para andar, acordar, andar de joelho, escovar o dente, acordar a cama, sai andando de joelho. O diabo plantando um engano. Aí Deus levanta um. Você está entendendo? A autoridade, Deus tem responsabilidade com quem se submete. Ele falou aqui, o pastor Ivan falou aqui domingo, segunda-feira à noite, ou foi terça, numa reunião aqui. Quem estava aqui ouviu. Que quem é submisso tem paz no coração de ouvir. Porque ele confia que Deus está guiando ele, não é o homem. Quando a pessoa submete, Deus age e não permite aquela pessoa ser enganada. Não precisa alguém ficar desconfiado. Ah, não, isso vem do diabo, isso vem do cão. Quem é submisso descansa. Alguém falou uma coisa totalmente, ele falou aqui, diferente do que a pessoa pensa. Mas a autoridade falou: quem é submisso, o coração descansa, abre o coração. E recebe, e não recebe só de boca. E nem calango não. Passa mesmo sem entender, passa a ter paz fazendo aquilo que o líder diz para fazer. Isso é submissão, disposição para obedecer. Disposição para obedecer. Porque nós vemos num tempo, irmão, que o pastor está ensinando, mostrando princípio, Deus está mostrando. O crente sai da igreja, chega bem ali, um bebo diz, fala mal do pastor, ele acredita. Um urubu passa e ele fala alguma coisa, ele acredita. Está entendendo como é essa geração? Porque é uma geração que não é firmada em princípios da palavra. E tem outra. Será que eu não percebo como eu estou vivendo? Nós precisamos ter capacidade para discernir o que eu estou vivendo, o que você está vivendo. Não, pastor, não estou atingido não. Não tem vontade de orar. Não, pastor, não está acontecendo nada comigo não. Não tem prazer de ir para a igreja. Não, pastor, não está acontecendo nada comigo não. Está chateado com a situação. Meu irmão, será que eu não estou vendo? Ontem eu dei exemplo de uma jovem de noite. É quando Deus quer falar as coisas, irmão. Não é nada programado não. É Deus que programa as coisas. A jovem manda: pastor, eu fiquei triste, pedi perdão. Mandou uma mensagem pedindo perdão, pedindo oração. E eu disse: o que está acontecendo? É algo no meu espírito. Ora aí, vê se tem alguma coisa. Porque aconteceu isso comigo. Quando ela me disse, eu entendi. Então ela percebeu até não ficou triste quando alguém disse: tu não vai para a igreja. Irmão, e às vezes a gente é um porco, daqueles porcão, brancão, pretão, daquele tamanho na vida da pessoa, aqueles porcãozão, sabe? E a pessoa não vê. Quando é um porquinho China, quem sabe que é um porco China? Está enganando, é tão bonitinho, ele é gordinho, ó. Mas às vezes é um porcão desse tamanho, irmão. A porca que é medonha na vida da pessoa, fuçando a pessoa, mas não reconhece. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você aqui, para encerrar. Você é um crente e não está sentindo prazer, alguma coisinha. Irmão, desconfie que está tendo uma coisa agindo. O normal é você andar no óleo. O normal é estar alegre. O normal é estar fazendo a obra. Alguém está dizendo que tu não presta, é uma prostituta. O caboclo é um sem vergonha. O caboclo é enganado. Pode ser o que for. Ele está alegre fazendo a obra. É o Senhor que vai tratar contigo. Eu te amo, eu te perdoo. O olho está no Senhor. Quando está triste, qualquer coisinha, não pode nem passar e não olhar. O que está acontecendo? Será que o pastor está com raiva de mim? Será não sei? Começa logo. Não está bem. Será que eu não percebo, irmão? Quando eu não sou mais aquele que eu era, quando alguma coisa aconteceu na minha vida, quando algo me removeu do lugar da oração, como foi cantado aqui, que louvor, irmão, chamando a gente, Deus dizendo: eu fui lá onde eu costumava me encontrar contigo, não te achei. E será que eu acho que está normal, irmão, isso? Eu não vi mais lágrimas nos teus olhos, eu não vi mais desejo de tu estar na minha presença, e está normal, irmão? Aí vem um monte de justificativa que não cola. Vou usar a linguagem do jovem. Isso não cola.
Olha o exemplo dos que serviram a Deus, irmão. Eles também trabalhavam, eles também tinham seus compromissos, suas responsabilidades no dia a dia, tinham família, tinham problemas, e até mais do que nós, porque naquele tempo ser crente era a espada correndo atrás deles, senão ia morrer. Se ia confessar Jesus, ia ficar até morrer. A história conta que na igreja primitiva não tinha uma família de cristão que não tinha um mártir, alguém que morreu por causa de Cristo. Então tinha dor de morrer alguém na família. Gente desempregada, expulsa, destruía tudo, confiscava o bem do povo de Deus, e eles servindo a Deus com essa alegria aqui. Eu mostrei, irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estava lá na sala, eu tinha acabado de almoçar e me sentei no sofá, tomando a minha aguinha com gás, quando chegou aqui o sargento Almeida mandou um vídeo para mim. Irmão, chegando uma mala de Bíblia, lá na China. Irmão, quando eu olhei aquilo ali, irmão, não aguentei, não, comecei a chorar. Ô, irmão, que me tocou, corri para o quarto para elas não me verem chorando. Quando eu vi aquele jovem beijando a Bíblia, irmão, eu disse, meu Deus. E a gente, às vezes, a Bíblia fica jogada para lá. Alegria, irmão. Aqui não era um prato de comida, não era dólar, não. Irmão, e quando eu vi, irmão, eu chorei tanto que minha cabeça doía aqui por aqui assim. Eu mandei para tanta gente aquilo ali, todo mundo que eu tenho de crente que eu conheço, até que gente não é crente, eu tenho uns contatos, eu mandei aquilo ali. Na transmissão, se você tem meu número, se não tem, não vai chegar. Ô, meu irmão, aquilo ali me tocou demais, aquela alegria, aquele prazer, um gesto tão simples. E teve um sargento do Corpo de Bombeiro, que é um amigo meu que trabalha lá onde eu estou, mandou 3 perguntas para mim. Quem são eles? Não estou entendendo o que eles estão dizendo, o que eles estão falando, de onde eles são. Eu disse, camarada, eles são da China e eu não preciso saber o que eles estão falando, não. As atitudes mostram o amor, a alegria que eles estão tendo em receber a Bíblia. Ele botou só beleza, mas deu vontade de dar uma lapada. Eu digo, eu queria te ver com lágrima, alegre, porque veio sair. Aquilo te tocar, porque alguém, e é evangélico. Irmão, às vezes a gente chega num nível de evangélico, de religioso, que nós perdemos a sensibilidade. O John Wesley, que foi expulso da igreja dele, e através dele começou a igreja metodista, porque servia a Deus em métodos. Tinha hora para orar, tinha hora para... Ele acordava 4 horas da manhã, corria 3 quilômetros, orava 2 horas, lia tantos capítulos da Bíblia e ficava até a hora. Ele tinha métodos para servir a Deus, por isso foram chamados metodistas. John Wesley, ele foi expulso da igreja porque ele pregava com tanta alegria, pessoas caíam, eram impactadas, ele chamava as pessoas para viver para Deus, gente chorava, gente manifestava demônio, e aquela coisa, os pastores mandaram ele para fora. Expulsaram ele, chamavam até de macumbeiro, de doido, de histérico, era tanto nome. E ele começou a pregar na rua, debaixo das árvores, e a multidão ia atrás dele. E um dia ele escreveu: os líderes do meu tempo são como cano de espingarda, retos, porém ocos, vazios. Os líderes do meu tempo são como cano de espingarda, reto. Você não vê nenhuma atitude errada neles, equilibrados, pregam a palavra, aquele homem de caráter e tudo. Porém são vazios, não são cheios de Deus. Não querem do Espírito e proíbe quem quer. Você está entendendo? E Deus levanta John Wesley para despertar essa geração. Para dizer, está errado isso aí. Tem que crescer no conhecimento, tem, mas tem que crescer na graça. Não podemos nos robotizar. E o que tem de crente, irmão, que não tem mais nada, não sente mais nada. E eu não estou acusando ninguém. É a palavra de Deus. Precisa voltar ao primeiro amor, porque Jesus diz que aquela igreja fazia um monte de coisa ali, pelo menos 9 virtudes são elencadas, alistadas. Só que tu perdeu o primeiro amor. Não tem mais aquele amor por mim. Não tem mais aquele prazer em mim. Eu não vejo mais aquela tua alegria. Mas tu está trabalhando, refuta os maus, sofre por mim. Olha lá, Apocalipse 2. Tu faz tanta coisa que é admirável. As pessoas até te admiram. Agora eu te conheço. Por isso que ele conhece. Ele começa assim: conheço as tuas obras, e eu vi que tu caíste do primeiro amor. Não tem mais aquele zelo, aquele amor, aquele prazer, aquele fervor.
Lembra-te de onde caíste. Ó, volta de novo o exame. Arrepende-te. Tem que reconhecer, arrepender. E pratica as primeiras obras. Senão, eu virei a ti e removerei do teu meio os candeeiro. O meu espírito vai sair daí. Porque ele está aí para produzir. Se você rejeitar, eu tiro ele daí. Você está entendendo? Diga amém. Então, é necessário a gente voltar. Não te baseia nessa geração. Talvez tu conheça até alguém que é religioso, que é evangélico e vive aquela vida. Não te baseia. Olhe para a palavra. Olhando firmemente para quem? Olha o que Jesus vai dizer. Renuncia. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha os princípios que ele ensina. Paulo diz: vocês procuram ter como exemplo nós. Olhem como é que nós estamos servindo. Como quem diz, tem muitos que vocês vão ver por aí que não servem de exemplo para vocês. Por quê? Aí ele vai elencar. São pessoas que o seu Deus é o seu ventre, só pensa nas coisas terrenas. O fim desse povo é a perdição. A sua glória é a vergonha. Então o que tem de crente hoje, evangélico, que só pensa nas coisas terrenas. A oração, o assunto da oração é só me dar, eu quero, eu preciso, tu sabe, eu quero isso, eu quero aquilo, tira aquilo de mim, não sei o que, não sei o que. Só pensa nas coisas terrenas. Seu Deus é o seu ventre, tudo a sua vontade, nada de vontade de Deus. Nós seremos provados. Vou apontar o dedo para ti, para todo mundo. Nós seremos sacudidos por Deus, porque Ele vai mostrar para nós quem nós somos, em que nível nós estamos, porque Ele já sabe. Ele já sabe. Agora Ele vai nos sacudir, permitir situações, criar situações, fazer coisas para você e eu, nós mesmos, discernirmos a nós mesmos e termos a oportunidade de tomar decisões ou não. Mas sempre vai ficar comigo e contigo a escolha. Sempre vai ficar comigo e contigo o poder de decidir. Agora ele vai produzir situações para mostrar como nós estamos. Onde ele produziu na vida da Laine? Tu não vai. Produziu uma situação, não produziu? Sim ou não? Quando produziu, para ela perceber. Se ela não diz, ela não tinha visto. Qual foi a última que Deus produziu na tua vida? Para perceber como é que está a tua espiritualidade. Fique de pé, em nome de Jesus. Isso. Geralmente quem vai ficar de pé, baixa a primeira cabeça e levanta, né? Qual foi a última que ele produziu na tua vida? Qual foi? Para perceber, para te ver e que precisa ser mudado, transformado. Qual foi a última que ele sacudiu a tua vida para te perceber? Você, quando aceita, você entra num processo de santificação, aperfeiçoamento, melhoramento, crescimento. E como é que tu vai crescer, melhorar, mudar, se tu não sabe? Porque o ser humano produz defesa. Mas tu deu tapa na cara do outro. Ah, mas ele me provocou. Para justificar o tapa. Ah, tu fez isso? Mas é porque ele fez aquilo. Sempre a gente justifica. Sim ou não? O ser humano, ele tem uma autodefesa. Por que tomou essa decisão? Por causa disso. Isso é o Saul. Uma vez eu falei aqui, uma irmã congregava com a gente, quando terminou, ela disse que ela não tem nenhum Saul na vida dela. Eu disse assim aqui na igreja: sabe por que Deus chama Davi e permite ele fugir mais de 10 anos de Saul, escondido para não ser morto? Porque Deus queria mostrar para Davi: Davi, em cada um de nós existe um Saul, inclusive em ti, viu, Davi? E agora eu vou te colocar no trono quando tu tirar o Saul de dentro de ti. Aí o Saul fazia alguma coisa, ele começava a dizer: meu Deus, eu sou assim também, não deixa ser assim. O Saul queria matar ele. Quando eu chegar no trono, Senhor, não deixa eu matar ninguém. Ele começa a perceber em Saul a natureza dele. Quem diz que nós somos melhor do que Saul? Se alguém está melhor, é porque está permitindo o Espírito de Deus ir tirando esses traços do caráter de Saul.
Agora essa pessoa que te persegue, é Deus dizendo: tira isso aí de ti, porque isso aí tu tem em ti. Aí eu não, eu sou caladinha. É caladinha? Aí Deus permite uma situação terrível. Aí começa a murmurar. Solta até pelos cantos da boca, até pelos ouvidos. Não tem isso não. A natureza caída está em todo mundo. Quem é calado, quem é aberto. Tu sabe quem é que não vai falar mal de ninguém, às vezes, não murmurar de situação, não dizer coisa, quem é mudo, mas ainda pode escrever. Sabe quem não se chateia? Sabe quem não tem falha? Essa, uma outra que tu conhece. Sabe quem não tem? Quem já teve o corpo transformado por Deus e agora está no céu. Nós temos que estar, porque essa natureza está em todos nós. E Deus está permitindo situações. Quando vem uma situação contra ti, é Deus dizendo: tira isso aí de ti. Trata isso aí, que isso aí é o traço do teu caráter. Não, eu não sou assim, não é agora. Isso está aí dentro de ti. E eu estou tratando mediante esse exemplo para te acordar, porque quando essa natureza quiser se manifestar, tu vai te lembrar e vai bloquear ela. O nível é dessas mais coisinhas pequenininhas, essas coisinhas tão pequenininhas, até o gadareno. Olha o intervalo na matemática, olha o intervalo. Alguém está aqui e alguém está aqui. O Gadara. Tem gadareno hoje? Tem. Aqui na igreja não, mas tem, por aí. E tem alguém ao nível, ó. Cuidado. É preciso estar atento. Precisa estar acordado. Aí a irmã, quando eu disse: cada um de nós carrega um Saul, ela disse que não tem nada de Saul dentro dela. Só em ela dizer isso, ela já manifestou um Saulão dentro dela. Porque era uma das maiores características de Saul, sabe qual era? Nunca reconhecer os erros dele. Samuel vinha e dizia: Saul, Deus mandou tu matar todo mundo, os animais. Por que tu poupa os animais bonitos? Eu estou ouvindo um balido aí, um mugido de boi, balido. O que é isso? Não era para matar tudo? Não, mas eu poupei para o sacrifício. Eu poupei para ofertar a Deus. Peraí, mas Deus não mandou tu tirar tudo? Matar tudo? Tudo ele tinha uma desculpa. Por que, Saul, que tu vai consultar uma feiticeira? Porque Deus não fala mais comigo. Nem sonho, nem profecia, nem visões, nem Urim, Tumim. Ele não fala mais por aquela sorte que jogava os sacerdotes, Urim, Tumim, nada daquilo. Então ele fui na feiticeira. Saul, por que isso? Por causa disso. Davi era diferente. Davi talvez cometeu erro pior do que Saul. Sim ou não? Olha o que Davi faz, irmão, né? Agora olha a atitude de Davi. Quando Deus dizia assim: pá, pequei. Olha o Salmo 51. Olha o Salmo 51, irmão. Davi sendo confrontado pelo homem de Deus. Olha a atitude de Davi, irmão. Em pecado, Senhor, me concebeu minha mãe. Se existe essa natureza em mim, é isso que ele quer dizer. Contra ti, Senhor, somente contra ti, pequei contra ti. Tu és justo quando tu julga e quando tu disse de mim. Olha o Salmo 51. Tu está certinho, tu não está errado não. Purifica-me com isopo. Isopo, alguém disse que era aquela coisa que, aquela palha, que tem gente que se banha com palha, que eu não sei nem como ainda tem couro. Arranca, me limpa, me lava, Senhor, e aí eu ficarei puro. Olha o que ele diz, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha se ele está justificando alguma coisa aqui diante de Deus. Olha. E segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é misericórdia? É se condoer das misérias dos outros. Quando ele clama por misericórdia, ele está dizendo: eu sou um miserável, tem compaixão de mim. Olha lá. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu sei o que eu faço, eu sei o que está errado. Olha para cá, eu sei o que está errado. Eu erro, mas sei quando eu erro. Que nem a irmã, quando eu percebo, eu tenho alguma coisinha, eu já percebo, há um sinal dentro de mim que eu não estou bem, Senhor. Ó, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu estou vendo eles.
Eu não sou abestalhado e nem me faço de abestalhado. Irmão, o que eu fiz? O que está acontecendo? Não, eu sei o que está errado em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Os pecados que eu cometo estão diante de mim. O Espírito de Deus traz, Ele mostra. Há um testemunho dentro de mim que diz: eu errei nisso aqui, eu errei. Agora é por isso que ele vivia clamando. Por isso que a vida de Davi era de oração. Por quê? Porque ele via o que estava de errado e ele queria melhorar. Salmo 51, aí ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É justo no teu falar. Às vezes a palavra que alguém dá para nós ainda soa como uma calúnia nos nossos ouvidos, e às vezes a palavra vem para nos consertar, e às vezes alguém entende que ainda está sendo caluniado, e ele diz: tu és justo no teu falar, tu é certinho, isso aí está tudo certo, tu está falando, eu sou essa porcaria aí mesmo. Agora me lava disso, me tira disso. Lá na frente, não dá para ler o salmo todo, ele vai dizer, lá no 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Lá na frente, 10, cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lá na frente ele vai dizer: sustenta-me com um espírito voluntário. Davi queria chegar no céu e chegou. Davi queria realizar alguma coisa para Deus aqui na terra, realizou. Porque Pedro vai dizer em Atos 2: Davi serviu a sua geração e hoje está enterrado junto com seus pais. Ele estava dizendo que a Bíblia estava se referindo a Jesus que ressuscitava. E o corpo dele não ia entrar em putrefação, decomposição. Então eles não estavam falando de Davi, estavam falando de Jesus, que é o descendente legítimo de Davi. Porque o Davi serviu a sua geração e morreu, e hoje está sepultado. Mas o Davi, o corpo espiritual, já descansa com Deus, esperando a hora do juízo do grande trono branco. Amém? Então, isso aqui nada é para acusar, é para a gente melhorar, né? Isso é a prova do nosso amor, do amor que Deus tem por nós. Foi cantado aqui, né? Não foi? Amém? Bora cantar de novo aí? Tem a voz não, né? Amém? E aí você tem uma oportunidade, se quiser vir aqui na frente, no pé do altar. Isso é a tua vida. Isso é a tua vida, não é a minha. Não vou forçar ninguém, não é vergonha também. Mas o que foi falado, e aqui a gente tem uma oportunidade ainda de a gente tomar o café. A gente já tomou o café espiritual, né? A comida. Pastor, eu preciso de uma nova aliança. Eu percebi alguma coisa em mim. A irmã Lídia disse assim: pastor, eu percebi. Então eu quero. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso para minha vida. Não quero, não. Não quero. Eu não quero ser um conquistador de mundos. Eu não quero ser um conquistador de diplomas e espiritualmente um nanico não crescer. Um pobre, miserável, sem ter nada espiritual na minha vida. Eu não quero ser um conquistador de territórios nessa terra, de riqueza, de fama, de tanta coisa, e perder o principal, né? Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo. Só tua atitude de vir já está dizendo tudo, né? Ocupado com as suas coisas, que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Hoje Ele quer te perdoar, me perdoar. Eu faço essa aliança também aqui, viu? Apesar de eu estar aqui no altar, eu quero fazer essa nova aliança com vocês. Também quero estar aqui junto com vocês que vieram. Entregar a minha vida, consertar as coisas que precisam ser consertadas. Eu também falho, eu também tropeço. Eu também sou homem. Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas. De olhos fechados, ouçam os que vieram aqui na frente. Quando terminou o culto domingo passado à noite,
Uma irmã veio aqui na frente me dizer umas coisas que Deus mostrou para ela. Ela não é daqui. Ela disse: pastor, eu vi essas paredes sendo quebradas para aumentar. E eu via, pastor, muitos jovens daqui, pastor, estão apenas sendo treinados. Eles serão pastores, missionários, pregadores. Eu tenho ouvido Deus prometer muitos para jovens nessa igreja. Mas nós, irmãos, que somos casados, senhores, nós não podemos ficar fora desse projeto. Nós não podemos permitir que isso passe de nós. E eu não aceito isso para a minha vida. Que a geração passe. Que Deus não possa contar comigo na minha geração. Não. Há uma promessa de Deus para a igreja do Senhor desse tempo. Não é só essa aqui não. Pegue essa promessa. Creia no chamado de Deus. Segura isso aí para ti, em nome de Jesus. Guarda o que tu tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Timóteo, toca fogo nesse negócio. Timóteo, incendeia esse negócio em ti. Timóteo, atiça esse fogo. Não deixe ficar um fogarelzinho não. Eu quero ver a labareda. Aquilo que te foi entregue, Timóteo, zela. Aquilo que te foi dado, cuida, porque quem te deu foi Deus. E tem valor. E se tu entende que tem valor, cuida. Se tu entende que isso tem valor, zela. Zela como o bem mais precioso da tua vida. Zela como o maior tesouro da tua vida. E onde tiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Quando tu entender o tesouro que é essa revelação que Deus te deu, esse chamado, essa oportunidade, esse privilégio, o teu coração vai estar lá. Tu vai estar trabalhando, mas teu coração vai estar na obra, no Senhor. Tu vai estar estudando, mas teu coração está no Senhor. Feche teus olhos, toda a igreja agora, vamos orar. Pai, daqui teus filhos e tuas filhas que vieram à frente, Senhor. Nós estamos fazendo uma nova aliança contigo, Pai. Oh, o Senhor sabe que nós somos falhos mesmo. Lemos aqui a história de Pedro, de Davi. E agora a mesma oração que Davi fez, nós fazemos a Ti, Senhor. Compadece-te de nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda, gente. Nós somos pó, falhos. Temos as nossas debilidades, nossas dificuldades. Mas nós temos o Teu perdão para contar com Ele agora de manhã, agora nesse momento. E agora que o Senhor fala com a gente. Nos ajuda, Pai. Não deixe a gente ser condenado com essa geração. Essa geração com um mundo que não te quer, não te olha, não te valoriza. E nem porque não te conhece. Não deixe a gente ser condenado com ele. Não deixe passar de nós. Nos ajuda, Pai, a te dar o melhor. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. E ensina-nos e ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Quebranta o nosso coração, Senhor. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Renovar o meu amor, Senhor. Amar de novo. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Ó, vem encher esse lugar. Derrama fogo no altar. Vem acender meu coração. Ó, vem encher esse lugar. Derrama fogo no altar. Vem acender meu coração. Te lembra no tempo que tu orava com tanto fervor. Que o Espírito de Deus traga isso ao nosso coração agora. Quando fazíamos as coisas com tanta pureza, focados só em Deus, os problemas dessa vida, as calúnias, as picuinhas, as coisinhas, nada disso a gente queria saber. Só de Deus, só do Senhor, só de viver para Ele. Nada disso nos atingia. Lembra desse tempo? O tempo, Senhor, em que eu não tinha também prazer nas coisas desse mundo. Eu
não tinha prazer em praia. Como o jovem disse aqui, eu não vou deixar de estar na tua casa para estar em outro lugar. Eu não vou deixar de estar na tua presença para estar em outro lugar. Volta a esse primeiro amor. Não havia nenhuma barganha, nenhum desejo material, apenas desejo espiritual dentro de mim. Havia algo diferente. Havia desejo, vontade de te buscar, de orar, vontade de ser teu, tua, vontade de te conhecer, vontade de orar. Eu queria mais, eu não sabia nem explicar o que era isso. Diga, eu quero isso de volta. Vem renovar o meu amor a ti, Senhor. Se tu quer renovação, Deus hoje te renova. Eu ministro sobre a tua vida a quebra de todo peso, engano maligno, pelo poder da palavra, seja quebrado, desfeito, e que o Senhor libere sobre a tua vida agora graça, alegria, fervor, e abra diante de ti uma porta, te trazendo de volta para aquele estágio, para aquele nível espiritual que Ele tinha te levado. Recebe a renovação, recebe o espírito de renovação, o espírito de força, recebe o espírito de vida, de avivamento, de despertamento, de graça. Senhor, eu preciso perseverar. Diga para Ele, eu preciso perseverar. Eu preciso prosseguir. Não deixa eu nadar e morrer. Não deixa o inimigo me enganar. Diga, não me deixa sair de joelho, do joelho do chão. Diga, não me deixa me levantar. Não me tira da oração, Senhor. Não deixa que nada me abale do lugar de oração. O meu lugar é de joelhos. Me mantém de joelhos, Senhor. Diga para Deus, me segura de joelho. Eu preciso estar de joelho. Eu preciso ser um jovem de oração, uma jovem de oração, uma criança de oração, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora de oração. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Eu preciso ler. Eu preciso ter prazer. Entende o meu clamor, Senhor. Glória a Deus. Eu quero declarar no poder da palavra do Senhor uma nova aliança feita entre você que veio aqui na frente, em nome de Jesus. Abraço pelo menos 7 irmãos aí. Vocês também podem voltar. 7 irmãos. Abração que você nunca mais abraçou. Mostra que você quer mesmo andar com Deus, te submeter, quer realmente viver para Deus, pagar o preço. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Aumenta, João. Eu mergulho. Pode sair do teu lugar. Abraço pelo menos 7 pessoas. E diga, nós vamos agora viver mais. Do que tu falou, ministra na vida do teu irmão. Do que tu ouviu. Nós vamos servir essa geração.